Toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivo Pens, porque sua obra não pode parar. Ivo Pens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. O que é eu tem a ver com meus problemas pessoais? O que é eu Nada. tem a ver? Não. O que a nossa audiência precisa saber das tuas dores? Nada. Né? Nada. Completamente nada. Ou talvez eu queira um consolo com a audiência. Pode ser que o Newton Bento entre hoje para assistir mais uma vez. Pode ser. O marketing e ou propaganda do dia 9 de setembro. 9/9. 9/9. E aí ele me diga, não, Pitão, aguenta aí. Mas não tem nada demais. É uma dor, assim, uma enxaqueca. Uma dor crônica. É uma enxaqueca exagerada. Estou tentando aqui, a audiência está vendo, quem está vendo no Face está vendo que eu estou tentando mexer aqui no teu celular. Márcia Cristófoli, a jornalista do mundo dos negócios, do business mais competente do Rio Grande do Sul, tentando ajeitar. O que você está tentando fazer aí? Eu estou tentando compartilhar. Compartilhar nos celulares. Isso. Okay. Por que tu não aprende isso, Roberto, para não encher o saco dos outros? Né? Seria uma excelente, seria um novo aprendizado bastante interessante. Eu estou tentando achar um cursinho para masters, seniors. Entendi. Senhores de idade que não sabem mexer no seu celular. Vamos criar um passo a passo. Um passo a passo. Entendi. Né? Tu sabe que hoje eu estava olhando nem sei onde é que eu vi, cedo eu estava vendo uma coisa em jornais aí, teve um mindset, Márcia, está preocupando as pessoas ligadas ao agronegócio por causa da inovação, por causa de não sei o quê. Até eu pedi para a Observadora Plena me ajudar ali e traduzir para mim o que é aquilo ali, o mindset no agronegócio, como parte das inovações nas plantações de arroz, não sei o quê. No próximo programa eu te falo. Ótimo. Eu vou pesquisar e vou te falar. Porque eu, como não entendo assim, quase nada de agronegócio... Mas tu entende mindset, né? Mais ou menos, né? A gente tenta. Bom, aliás, a gente já começou o programa, mas a gente não pediu desculpas à nossa audiência, porque o nosso convidado de hoje ia ser ia fazer um programa maravilhoso conosco, que ele é o marketing raiz, assim, né? O cara que fica com o microfone na frente das lojas, e é um cara muito interessante. Ele trabalha bastante ali para lojas na Rua da Praia, celulares e coisas desse tipo. Então, um rapaz bem apessoado. Que ia brilhantar o programa. Aí ele teve, ontem à tarde, ele veio me falar, teve problemas de ordem familiar lá com parentes e tal, que estão precisando de uma mão dele lá, mas ele garantiu que ele vem na sequência aí. Não o convite segue de pé. Segue de pé. Deixa eu te falar umas curiosidades aqui, ó. Já que aqui é um programa de marketing ou propaganda. Tu viu, eu fiquei cismando com essa história do Walmart. Meu Deus. Não, e olha só... Ele vai voltar nessa história. Não, olha só, Márcia, uma coisa, ó, tá? Os caras estão falando que uma das razões... Tá, primeiro tu atualiza a nossa audiência do que tu está falando. Estamos falando do Walmart. Que agora virou Big, né? Na verdade, volta a ser Big, Volta a ser Big. Não, a gente fez o programa aqui com o Paulo Tiaraju. Ele contou como é que ele trouxe a conta, né, para o Rio Grande do Sul. E aí hoje eu estava batendo o olho num O Globo, e eu vi uma coisa assim, eu sou fascinado pelo lado organizacional, assim, das multinacionais, assim, que eles... Sabe, tem os regulamentos que, em propaganda, os profissionais de criação, principalmente, se queixam muito dos policies, porque vem tudo no manual lá, tem que ser assim, tem que ser assado e tal. Sim. Mas as multinacionais, eles trazem muita organização, não só vendo o lado do marketing, no todo, assim, na empresa, coisa assim. Eu jamais imaginei que tu fosse uma pessoa que te interessasse por algo organizado. Não, mas eu fico... Tu conhece aquela música do Raul Seixas, que diz que nós temos que alugar o Brasil? Entendi. Eu tive aquela ideia antes do Raul Seixas. Já que todo mundo se queixa, a autoestima é lá embaixo, complexo de vira-lata, entrega para os caras logo, aluga, aí vocês gerenciam, fazem a gestão e a gente pega a grana. Perfeito. É como alguém que tivesse só que tinha que dividir entre todos os brasileiros, né?
É meio complicado, né? Já não se divide o que tem aqui, né? Imagina só com o que Se sobrar. divide, sim, mas é só para alguns. Né? A gente normalmente fica fora. Não, eu estava botando o olho aqui numa matéria no O Globo sobre essa história. Não, e eu vi uma coisa que me chamou a atenção, que é assim, ó, eles estão alegando que uma das razões foram erros estratégicos. E eles citam aqui como um erro estratégico, tá? Determinados produtos que eles... O que é um erro estratégico? Não, eles citam aqui como erro estratégico. É o mix de produtos. Eles não acertaram a mão no mix de produtos que eles trouxeram. Certo. E eles citam, e a curiosidade está exatamente no contraponto do que eu acabei de dizer. Eu sou fascinado pela ideia de organização. Eles fazem pesquisa, fazem tudo direitinho para vir para um país, né? E aqui, ó, quando chegou ao Brasil, a gente vendia bota para neve em Osasco. Está escrito aqui no jornal, Márcia. Meu Deus, Isso que me chamou a atenção, por isso que eu estou voltando ao assunto. Como é que uma empresa com essa capacidade, com esse tamanho, com essa organização, maior rede varejista do mundo, não sabe comete um erro desse? Não sabe que não tem neve em Osasco? Se eles fossem abrir uma filial em Gramado ou em... E olhe lá também, né? Olhe lá, de quando em vez para vender bota. De quando em vez mesmo, né? E ainda assim uns flocos, talvez uma camada, né? Para te ter que usar bota para neve, é só como eu já vi uma vez em Chicago, assim, que as ruas ficavam de neve acima de 2 metros de altura. Aí faz mais sentido vender bota de neve, então, né? meu comentário é isso. Essas multinacionais também erram pra caramba. É verdade. Né? Só que eles têm muito dinheiro, então eles têm tempo de botar dinheiro fora, corrigir, voltar e tal. Já que estamos falando de multinacionais, olha só, vamos falar... Gente, para quem está nos acompanhando, eu vou mostrar para vocês. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. O quarto é o teu. Para quem está só nos escutando, o Pintaúd está com 5 jornais, 5 páginas de jornais, porque ele tem uma fixação, assim, uma obsessão por clipping de jornal impresso. Como eu não tenho nada para fazer sábado e domingo. Como ele não tem nada para fazer no final de semana, ele fica clipando o que ele acha interessante nos jornais impressos e aí fica atucanando as outras pessoas. Que tem a ver com marketing ou propaganda. Não, esses dias eu postei no Face a fábrica da GM aqui de Gravataí foi identificada como a montadora da GM mais eficiente na montagem de carros de porte médio do mundo, de todas as fábricas da GM. Poxa! Tá? E aí, no JC, deste fim de semana, tem uma matéria sobre os investimentos que a GM está começando a implantar aqui na fábrica de Gravataí, né? E tem toda uma ideia aqui, toda uma informação sobre as fases, de como... Tu sabe em quantos minutos eles montam um carro aqui em Gravataí? Não, faço ideia. 1 minuto. Montam um carro O carro fica pronto em 1 minuto. Caramba! Em 1 minuto. Tá? E aqui olha só, deixa eu fazer uma observação, já que tu tem um olho serendípico para questões muito detalhistas. Eu sou muito chata com algumas questões jornalísticas, né? E aí eu preciso fazer um comentário que está me incomodando. Lê o título dessa matéria. GM inaugura nova plataforma de veículos. GM inaugura nova plataforma de veículos. Alguém algum dia vai inaugurar alguma coisa velha? Como é que se chama isso aqui? Isso acho que é pleonasmo, né? É um pleonasmo. Que é subir para cima, descer para baixo. Gente, ninguém vai inaugurar algo velho, então se inaugura só pode ser novo, né? Eu acho que aqui o cara botou esse novo aqui porque ele não conseguia preencher o título, mas ele podia, pode ser. Ele podia ter diagramado com a letra maior. Pode ser também. Ou centralizado o título, né? Mas também eu trouxe aqui como a GM recém, a unidade a montadora de Gravataí foi identificada como a de maior produtividade em carros de porte médio de todas as montadoras da GM no mundo, né? E aí saiu essa nova informação, estava passando o olho no jornal e eu vi, eles estão fazendo a terceira ampliação que a GM faz aqui, de acordo com o que foi tratado lá atrás, tá? E aí tem uma série de dados aqui. E são teus conterrâneos, né? São ali de perto de casa. Eles aprontam um carro em 1 minuto, Márcia. E com essa ampliação, a GM vai apresentar novo carro dia 12. Tarará. E vai para quanto tempo, então, com essa plataforma nova?
Eu acho que deve diminuir. Já pensou um carro ficar pronto em 1 minuto? Gente, eu já acho bizarro aquelas trocas de pit stop de corrida, sabe? É. Que eles trocam pneu em, sei lá, Segundos, né? segundos, né? São, sei lá, 3 segundos. Ó, a senhora que é uma moça muito bem informada, está acompanhando, já deu essa notícia, mas essa né? eu já fiz, inclusive, essa notícia. Eu li, ó, né? os relógios de rua. Sim, inclusive o interessante dessa notícia, para quem não está enxergando ou... Não sei se vai dar para ver aqui, essa notícia aqui, que diz assim, relógios de rua podem render 81 milhões de reais. Vamos só sintonizar, né, a nossa audiência, que a Prefeitura de Porto Alegre fez uma licitação para os relógios, né? Eles foram da ativa por muitos anos, né? Foram. Mas eles são 168 relógios. E aí foram 4 concorrentes para essa licitação. Deixa eu me lembrar. Ganhou a Brasil Outdoor, que é da Clear Clean, né? Isto. Que é do grupo Clear Clean. Clear Channel. É parte da americana, Clear... aqui, ó. Clear Channel. Clear Channel. Tá. Clear Channel. Vamos lá. Mas a Brasil Outdoor, então, ganhou em primeiro. E em segundo, se não me engano, ficou a concessionária da Synergy, que é Synergy e Eletromídia. Em segundo lugar, ficou a... Tem uma outra francesa. A JC Deco, isso, que daí é uma exibidora única. E, em quarto lugar, a concessionária ativa mais Calas. Então, o mais interessante é que essa cifra aqui, esses 81 milhões, eles são 11 vezes mais do que o lance inicial, né, solicitado no edital. Então, e além disso, é 30 milhões a mais do que ofereceu a Synergy, em segundo lugar. Não, 50 milhões a mais. Eu não vou lembrar agora, tá? Não, mas sejam 30 milhões... É uma diferença absurda. É uma diferença absurda pois é, isso do que eu ia te primeiro para o comentar, segundo é um dinheirão, colocado. hein? É um dinheirão. Se não me engano, vão ser agora, até o final do ano... Eu não vou lembrar os detalhes, mas, se não me engano, até o final do ano, eles pagam uma entrada, se não me engano, de 20% para a prefeitura. Mérito tudo do Orestes. Olha aí. Do cara da comunicação da prefeitura. Ele tinha que dar um jeito de incluir o Orestes nessa. Ele quis ter uma compensação, já que a outra licitação não anda, ele fez andar essa aqui e já botou dinheiro em caixa. Então, assim, e mas o mais dinheiro interessante, mesmo, hein? vão ser 168 pontos novos, então, todos eles já licenciados ambientalmente, o que facilita, o que agiliza, né, a parte de manutenção dos equipamentos. E são 12 meses para explorar, então, a Brasil Outdoor vai ter para explorar os espaços. E aí vai ter temperatura, horário, informações ao cidadão e Wi-Fi. Em todas as peças, em todas essas 168 peças espalhadas por Porto Alegre. E como é que a pessoa... Tem que estar, provavelmente, num raio próximo. Não, desculpa eu te fazer uma pergunta de ignorante, de master. Vamos lá. Não, que normalmente, se tu entra aqui e tem Wi-Fi, tu pede a senha. Como é que vai funcionar isso? Mas é porque ele pode não ter senha, né? Não pode ser sinal liberado. Em qualquer lugar. Liberado para X distância, o cara entra ali e usa. Se tu estiver no raio em que o sinal do wireless pega, né, que ele comporta, tu vai entrar na rede, que eu não sei exatamente como é que vão divulgar essa rede, e vai estar sinal aberto. Eu vi esses dias, Márcia, falando de TI, aí sim o cara me tirou para um senhor de idade. Eu não sei se tu já viu, eu quase que pedi para o cara fazer de novo. Eu estava num bar, tá? Aí o cara foi pagar a conta dele e no telefone dele tinha aquele código, como é o... QR Code. O QR Code. Aí o cara botou ali, passou com os dedinhos, deu, 21 e não sei o quê. O cara pegou o celular e encostou na máquina com o QR Code. Uhum. Tu já conhecia isso? Não, eu já conhecia, mas não tenho essa funcionalidade. Não uso essa funcionalidade. Primeira vez que eu tinha... Mas eu não tem sabia vários... nem É uma máquina mais comprida, assim, né? Que o cara aproxima o celular. O cara aproximou o celular ali, não precisa nem cartão. Tu viu só? Bah. E aí tu ficou morrendo de vontade de fazer o mesmo. Eu quase que pedi assim, que nem criança, quase que eu pedi. Moço, faz pra mim. Eu lhe pago aí uma rapadurinha de R$3, o senhor passa que eu quero ver de novo. E mais fácil que o cartão, inclusive, porque o cartão
tu tem que ou enfiar ou passar, depois digitar e botar senha. Não, ele só encostou assim, acho que foi 1 segundo e deu. Viu só? Tecnologia. Esses relógios vão ter muitas tecnologias. Legal isso, hein? Muito bom. Só a única coisa que eu lamento é não ter ficado com empresas nossas, né? É a Ativa que estava explorando há tanto tempo, né? Mas é isso, é só para manter aquela coisa que tu já comentou algumas vezes aqui, que as contas vão embora. É verdade. Essa JCDecaux já está horas aqui no mercado tomando conta. E tem esse que é mais ou menos isso que eu estava tentando dizer quando eu falei do Walmart cometer um erro primário desse, vender bota. Sim. Porque é isso que a Ativa, eu já vi junto à Ativa e junto à LZ, que são os dois maiores, as duas maiores empresas de mídia exterior aqui, né? Eles, claro, não ficam felizes, mas, ao mesmo tempo, eles identificam que essas empresas trazem benefícios para a atividade deles, trazendo informações operacionais, técnicas, industriais, que eles não tinham aqui, né? Então, uma troca de tecnologia, de como fazer melhor aquilo que já era feito. São empresas que, tu vê, eu já falei também várias vezes aquele absurdo que é esses painéis horrorosos ali na Freeway, tá? Uma das coisas que essa JCDecaux trouxe para cá foi assim, ter painéis mais bem acabados, limpos, organizados. Não é de todo ruim, né? Não é de todo ruim. Tem coisa boa junto com isso. Claro que sim, mas é uma pena que o dinheiro saia daqui. Exatamente, né? Não gira a nossa economia, né? A gente tinha ali 2 concorrentes locais entre essas 4. Boas, muito competentes. Muito competentes e que, inclusive, nos escapa mais essa. As duas são empresas tradicionalésimas, assim, já está na 2ª geração, os netos já estão entrando, né? Empresas organizadas. Tu fala da Calas e da Ativa, né? Ativa é a LZ. Mas não era a LZ. A LZ é a outra grandona daqui, é a LZ. Não, ok. Mas a LZ não entrou nessa licitação. Não, a LZ não entrou. Ah, tá. Eu achei que estava falando da Synergy, quer dizer que a Synergy é um pouco mais jovem, né, do que a... eu estou dizendo que essas empresas de fora, como o caso de eu estava falando do Walmart e multinacional, eles trazem ensinamentos, né? O ruim é que o dinheiro sai daqui, né? Infelizmente. E a tua coluna, hein, Márcia? Gostou da minha coluna de hoje, Pinta? Eu sempre pego o Jornal do Comércio e vou olhar a tua coluna. Olha que milagre, minha coluna não está arriscada hoje por ti. Não, é que eu recém tinha terminado de olhar e eu saí para resolver aqueles problemas de banco, entendeu? Conheço, talvez eu conheça um pouco. Eu quero que antes da gente olhar a coluna, que tu me repasse aqui, porque isso é uma coisa super boa para ti, para o coletivo, para nós, para todo mundo que está próximo de vocês, essa coisa desse recorde de acessos. Pois é. Então, para quem não sabe, além de comandar este programa, ter a honra da companhia do Pintaúde. Nós fazemos cocriação aqui. Nós fazemos uma cocriação do propaganda, marketing ou propaganda. Eu toco o portal Coletiva.net, que é um dos principais veículos de comunicação. Aliás, é a comunicação da comunicação, né? Um veículo voltado ao mercado da comunicação. Mas não é o principal agora, Márcia? Com essa audiência aí? Eu sou uma pessoa modesta, né? Mas eu acho o principal, né? Sempre vou achar. Mas que aí nesse ano, nós completamos 20 anos de mercado, né? Então, em agosto, eu acho que nós falamos isso já, né? Falamos, mas já tinha... Estava em 15 dias, né? Em determinado dia lá, isso, fechou perfeito. A quinzena, mas parece que continua subindo ainda, né? Continua subindo. Nós fechamos, então, o nosso último recorde registrado tinha sido em abril do ano passado, com 368 mil acessos no mês, e nós fechamos agosto com 617 mil. Foi um aumento de 67% na nossa audiência. E o mais legal é que não foi por conta de uma notícia ruim, como infelizmente aconteceu no ano passado, que foi com a morte do Ricardo Vidarte, né, o jornalista esportivo do SBT. E isso acabou elevando muito a nossa audiência. E esse ano, nesse novo recorde, é uma sucessão de trabalho bem feito, porque assim... de matérias, interessante. Por exemplo, lembra que... não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem a ver, sim. Lembra que eu te falei que eu fui entrevistado pela Luana, é isso? Ou Ilana? Ilana, lá no Black Sheep no Festival. Black Sheep. Lembra que eu te disse assim que eu fiquei impressionado, ela ficou me olhando. Só quem uma vez me entrevistou assim foi o Ricardo Gentilini, que também só ficou me olhando. Eu fiquei desconfiado que até ele tivesse gravado, mas eu não vi nada por perto, eu não vi ele anotar. O Ricardo Gentilini uma vez me fez uma surpresa legal. A Ilana também, ela ficou me olhando, eu não anotava, eu digo...
que essa guria vai escrever, mas ela escreveu... Foi fiel. Como eu e o Marino Boeira gostamos de ser, ipsis literis. Ipsis literis. O que eu falei para ela estava lá no jornal o outro dia, com qualidade, assim, sem alterar, porque às vezes o jornalista até ajuda um pouco, né? E altera porque o sujeito não se expressou corretamente. Isso. Mas não, ele isso a gente faz com uma certa frequência. Assim, ou às vezes ele acaba na fala sendo repetitivo, com palavras, né? E vocês aí fazem a a gente limpeza. Isso, a gente só... Não, ou pega o sentido do que ele quis dizer, ele não se expressou com tanta qualidade. Isso, perfeito. Mas eu dificilmente não me expressaria com qualidade, sem Porque qualidade. eu jamais né? eu cometeria essa Mas gafe, eu fiquei olhando assim, ela séria, me ouvindo, e ouvindo, e eu não parava de falar, uma coisa que raramente eu faço, né? E aí eu vou ver a matéria, estava ali bonita, essa do Gentilini, para não ficar uma coisa muito confusa. Sabe aquele quadro que tem na sim. entrada ali? Aquilo ali eu ganhei um presente uma vez. Ricardo Gentilini, várias pessoas que nos acompanham sabem quem foi ele dentro da RBS. Ele foi o diretor comercial da 0 Hora. E certa feita eu estava dizendo para ele: ô Gentilini, eu queria que tu me desse um presente. Ele, o que é? Eu quero que tu me dê uma página na 0 Hora, que nem tu fez com fulano ou com fulano. Eu inventei uma coisa, porque, na verdade, as agências que atendem a RBS não ganham nada, há uma troca de serviços, de permuta, de pagamento e tal, e depois essas agências, como a Scala hoje tem um anúncio na Zero, né, vendendo a Scala, né, e ele me ouviu e tal, eu disse, que nem tu fez com fulano, inventei uma história, né. Aí ele soube que a agência ia fazer aniversário, eu não me lembro o que foi, ele inventou um pretexto, me chamou para uma reunião na 0 Hora. E ficou me fazendo perguntas, e ficou assim, não anotou, não fiquei com a impressão, não vi nada que é algum objeto que se identificasse como um gravador ou coisa, porque na época não existia essa coisa aqui, né? De celular, sim. E aí, no aniversário da agência, que foi que aconteceu uns 20 dias depois, me veio ele com um quadro, um pacote fechado, né? E disse, tu não disseste que queria uma página de presente da 0 Hora? Eu digo, sim. Aí ele abriu o pacote, tinha uma página, ele editou, pediu para a galera dele editar, com todas aquelas informações que eu tinha dado. E assim que nem a Ilana, aquele dia, me ouviu, e ipsis liter reproduziu na matéria, ele reproduziu tudo, tanto que aquela matéria ali tem 20, aquele presente tem 20 anos, e ali, um dos títulos é que eu gostaria de ser radialista. Ele fala ali, publicitário, porque eu sempre gostei dessa coisa de ficar falando no rádio. Então já tinha aí há 20 anos um desejo. É isso. Já nascia dentro do teu coração a primeira rádio do Brasil? A primeira rádio. Estava em formação, estava em gestação. Não, nós ganhamos também do Grupo RBS, lá da Turma da Comunicação, um quadro com uma... Eles diagramaram todo bem parecido com o teu, assim, só que em relação à empresa, né? Fazendo com manchete, com texto, enfim, parabenizando a Coletiva pelos 20 anos. Bem bonito também. Aliás, no marketing ou propaganda da quinta passada, a gente conversou com o Luiz Armando Oliveira, o Arroz. Sim, perfeito. O Arroz passou por agência e por veículo. E nós ficamos aqui abordando durante algum tempo aquela metodologia, que aquilo tem a ver com coisas, eu acho que era do tempo do seu Maurício e tal, que ele transmitiu para aquela equipe, que naquela época a RBS era imbatível no atendimento, no relacionamento, sabe? Eu abri a agência, eu ficava até sem jeito se eu fosse receber um veículo, fosse ele qual fosse, né? Estava me ajeitando, estava saindo de faculdade, um dia me bate na porta lá alguém, e a menina veio me dizer, o fulano da 0 Hora. Eu digo, fulano da 0 Hora? Nem cliente a gente tinha. Mas eles tinham um faro e uma forma eficiente assim, de te agradar, e era com agências de pequeno, de médio, de grande porte, de super porte, que tinham uns 5 ou 6 profissionais daquela época que sabiam fazer essa coisa de relacionamento. Hoje é um pouco mais frio, assim, mudou a empresa. Eu costumo dizer que, assim, gostem ou não gostem, consumam ou não consumam os veículos do Grupo RBS, eles não chegaram onde estão sendo ruins, né? Não. Então, eles podem até, como conteúdo, assim, tu ter um olho crítico para isso ou para aquilo, mas o todo deles... Não, perfeito, a comunicação deles, o sistema organizacional deles, como tu gosta, é muito bom. Só para dar um alô, então, a gente já tem algumas interatividades aqui. Estiveram conosco a Dayana Berto, a Daniela Maciel Augusto, o Jonathan Grevinel, o Walter Galvani, o Aaron Antunes. Walter Galvani, hein? O Sérgio Vilar, o Rodrigo Vargas, o Paulo Sérgio Fernandes Filomena,
a Drissana Espíndola, o Marcelo Salzano, o André Feltz, o Felipe Pratini Ramires, o Francisco Ramires, o Edu Pesce, o Gibran Costa e o Francisco Brusti. E o Jonathan Grevinel, ele faz uma interação conosco dizendo assim: boa tarde, muito boa essa conversa. Essa de pagar milhões pelos relógios espalhados pela cidade é totalmente desnecessária em tempos de smartphones, internet móvel, Wi-Fi e etc., onde podemos ver a previsão do tempo e o horário na palma da mão. Obviamente, não poderiam perder a oportunidade de fazer uma boa licitação em prol de seus próprios interesses. Fica aí o registro, a crítica do Jonathan com os relógios espalhados por Porto Alegre. E aí, como eu falei, Walter Galvani, nem todas as pessoas que estão há muito tempo no mercado veem com simpatia quando as pessoas brincam, uma lenda. Eu não gosto. Que lenda? Eu estou atuando ainda. Mas o Walter Galvani é uma lenda do jornalismo gaúcho. Sem dúvida. E tem um legado incrível aí. Claro que graças à competência dele, o trabalho que ele fez aí, né? Também estiveram conosco a Fernanda Sequeira, né? Foi a nossa entrevistada aqui já, o Breno Castro, o Nelson Dutra Filho, a Isabela Sítio Alegria, Pena Cabreira. Essa moça é filha do Edgar Posser, que tinha um bar chamado Girassoli, que é um cantor das antigas. Inclusive, agora, dia 14, ele vai fazer um show. Não sei, eu acho que não é de despedida, é um show que ele canta só música italiana, tá? Daquele tempo da Rita Pavone. Né? Ele não cantava Rita Pavone, mas ele cantava coisas do tipo... Não, era a Giulia Cinquetti, que cantava Dio Como Te Amo. Ele cantava músicas... desse período, músicas românticas para dançar de rostinho colado. Edgar Posse, dia 14. Alô, dona Sônia, já sabemos onde te encontrar. Dia 14. O Antônio Borovski dizendo, e aí, pessoal? A Cris Duete dando boa tarde. O Antônio dizendo, tá bom, hoje as matérias do Pinta. A Suzana Monteiro, Tatiana Oliveira, Gustavo Mota, Sander Gogó Silva dizendo parabéns, Roberto Pintaúdi. A dona Marli Soneman Oswald e o Cláudio Cunha Calcanhoto. Então, tu vai fazer o seguinte, já que a gente recebeu um elogio pela minha clipagem, tu fala do nosso patrocinador aqui, eu vou buscar o anúncio da escala, ali da 0 hora de hoje, que é bem interessante que a gente fazer umas bem. Eu não sei o endereço, todas aquelas informações 849, que tu Presidente Roosevelt, 849. Não, mas aí tu fala dos tubos Tigre, etc. Eu vou ver se eu me lembro, então. O marketing e ou propaganda está no ar graças ao apoio de Ivo Pens. Deixa eu me lembrar. Na Presidente Roosevelt 849, que tem estacionamento próprio, que dá para entrar para dentro, como diz o Pintaúdi, e com todo o seu estoque à pronta entrega. É o maior distribuidor de tubos Tigre. Tubos Tigre desde a sua existência, Aliás, a observadora plena, a gente, inclusive, fez uma micro-pesquisa num ambiente que nós estávamos. Ela relembrou uma coisa muito divertida. E é uma coisa de marketing, assim, que às vezes a gente não percebe, porque a gente fala de marketing ou propaganda e a gente vê muita coisa pronta, o anúncio, a ação, que alguém promoveu, uma agência ou um profissional ligado. Mas tu sabe que tigre não é cano, é tubos. E por que é tubos? Eu vou dar uma pequena aula de marketing. Como é que? Cano. É do tempo do cano de ferro galvanizado. Perfeito. Por que chama tubo e não cano? Aí o pessoal da Tigre, tá, quando lançou, tinha uma coisa histórica no mercado que eles tinham que superar, que era o cano galvanizado. Ninguém ia supor, assim, vou usar tubos de plástico na minha casa, quando a Tigre apareceu. E uma das maneiras que eles encontraram, uma das formas que o marketing agilizou para eles vencerem no mercado, essa coisa histórica do tubo, do cano, é que eles começaram a chamar o Tigre de tubo e não de cano. Então, hoje, eu e a observadora plena estávamos no ambiente e nós fizemos uma pesquisa engraçadinha e começamos a perguntar para algumas pessoas mais jovens e mais velhas se elas sabiam o que era cano e o que era tubo. E as pessoas mais velhas chamam tubo de cano. E os jovens chamam de tubo. Já chamam de tubo, já doutrinados pela comunicação da Tigre. Pela comunicação, associando à marca Tigre. Tubos Tigre. Aí, inclusive, isso nos foi muito legal, porque saiu uma ideia, a gente teve um insight,
para agora, né, enfatizar isso, e tem um spotzinho, e a gente até já fez um cardzinho para Ivo Pence, dizendo que cano é cano. Se você quer tubo, tem que ser tigre. Tigre é Ivo Pence. Muito bem. Olha como tem coisas que o marketing faz, a gente muda hábitos e costumes. Procura né? aí o Não, e falando anúncio, em hábitos e costumes, que aqui eu só vou fazer o registro que o Francisco Ramírez aqui está dizendo, ótima entrevista. O Marcelo Gottens Lima também está conosco, o Luciano Branco, a Flávia Cabral. E é isso, foram os novos. A gente percebe no material gráfico, até mesmo agora nessa idade mais digital que estamos vivendo, tá? Mas quando tu pega um material gráfico, principalmente da nossa área, anúncio, assim, de 20, 30 anos atrás, tu percebe porque a coisa gráfica, a tipologia, a cor, tipo de diagramação, também é uma coisa modal, acompanha os tempos, né? Que nem moda, volta, sai, né? E aí a Scala está com uma campanha, a ScalaCity.com, ou Scala City mais, agora é Scala City mais não sei o quê. Eles estão com uma campanha... É porque antes era Scala mais City, né? E aí eles só deslocaram o ícone para o final. Não precisava isso aqui, né? Absolutamente desnecessário, mas em todo caso, né? Como eles são meus queridos, são meus amigos, não, tá certo, eles tinham que botar o mais. Tá lindo, tá ótimo. Eles estão com uma campanha, né, para a própria Scala, que a gente percebe toda essa ideia de modernidade, na diagramação, no jeito de escrever. Então, por exemplo, olha como é que eles estão dizendo: conceitue bem os produtos, sistematize seus ativos de marca. E aqui fala, além de um bom naming, tá? A escolha do nome, marcas precisam organizar sua identidade. Monitore a qualidade dos serviços, faça gestão integrada de conexões, tenha sempre o dedo no pulso do consumidor. Tu lê isso aqui no detalhe, tu vê que são as mesmas verdades de sempre. Tenha sempre o dedo no pulso do consumidor, é o velho encoste a barriga no balcão, né? Claro. Que se dizia para identificar. Mas está bem legal a estratégia, a campanha deles. Tu lendo o texto, não só... E ela está em forma, na verdade... Isso mais aqui é jornalística. Está em forma... Para quem, se alguém consegue ver aqui, a gente está mostrando a página o anúncio da Claro que é um anúncio profissional, né? Mas ele mistura um anúncio com conteúdo, né? E eles encerram dizendo, né? A gente tem conteúdo. Exato. Interessante esse tipo de anúncio. Isso aqui eu acho muito legal. Tá? Faça-se o registro que Roberto Pintaúdi não é só críticas. Não, hoje eu estou todo elogioso. Hoje tu está todo elogioso, é verdade. Achando um absurdo que o Walmart errou, não podia ter errado, verdade, me decepcionaram, vendendo ó, bota para neve em Osasco. Tu viu até um lado bom dos relógios de rua e não ter ficado em Porto Alegre, não ter ficado a conta aqui na regional, né? Que eles vão nos trazer mais tecnologia, funcionamento, mais coisas desse tipo, E a Scala muito vendo o copo cheio hoje, hein? Tá bonito. Não, e a Scala, isso aqui é um anúncio muito bom, essa campanha da Scala, para quem está fazendo comunicação, quem está estudando propaganda, para ver a atualização. O que uma empresa de comunicação, a gente não sabe mais como é que se chama, se é agência ou não. 20, 30 anos jamais seria publicado, né? Não. Jamais seria criado, não é nem publicado, né? Jamais seria criado. É aquela coisa também, né, que eu gosto de falar, porque foi a primeira palavra difícil que eu aprendi em propaganda, que é caudatária, que o Roberto Ailib falou numa palestra, que a propaganda não inventa nada, ela é caudatária da sociedade. Caudatária. Aliás, eu acho que essa foi a primeira frase que eu te ouvi falar no ar desde que eu comecei a apresentar esse programa. Essa campanha está mostrando exatamente isso, né? Os tempos mudam e a propaganda se adapta aos formatos de como as pessoas estão consumindo, estão falando, estão querendo ouvir comerciais e etc. Está bem atualizada a linguagem e a apresentação dessa campanha da Scala City. E a Scala é um fenômeno, né? A Scala tem duas coisas na história dela que são fantásticas, né? Que esses tempos eu estava falando com o Picoral, né? Ele é mais conhecido como alemão, Fernando Picoral. E aí eu perguntei... Eu conheço ele como Fernando Picoral, não tenho essa intimidade para chamar ele de alemão. Né? Não, alemão para mim é só meu marido. O Fernando Picoral, eu estava perguntando para ele como é que estavam os negócios. Ele disse, estão ótimos, porque a gente aprendeu ao longo da nossa vida uma coisa que dá mais dinheiro do que fazer propaganda, é comprar e vender agência. Porque a Scala ela é filhote direto
da MPM, MPM. que tinha contas colidentes, não podia se atender na época, criaram a Scala. A Scala, depois, a primeira associação que eles fizeram foi com a VS Scala, que outro dia o Beto Filomena lembrou Lembro. do Lula, lá do Rio, que era dono da Aham, VS. Foi a primeira. perfeito. A Scala já passou depois pela mão do Washington Oliveto, primeiro, o Washington depois o Oliveto Grupo comprou, ABC, né? e depois mais eles recentemente. recompraram. E depois eles foram para o Grupo ABC do Nizam e recompraram a agência. Era isso que o Alemão estava brincando, o Fernando Picoral. Muito bom. Que eles estavam ganhando mais dinheiro comprando e vendendo a agência do que propriamente fazendo anúncio. Mas a Scala é um fenômeno nesse nosso universo aqui do Rio Grande do Sul. Essa é a agência de 1973. Ela tem uma história super legal, que quem foi designado pelo seu Mafuz na ocasião para fundar e criar a Scala e dirigir como um braço até da MPM, tá? Foram 3 ou 4 pessoas, mas a Scala acabou tomando forma na mão dos pains. Sim, o Marcos e o César, né? Dos Paim, que depois saíram do mercado, depois voltaram com a Paim Lauter Macedo, que depois virou só... Paim. Então, a gente vê que no DNA da Scala tem uma inquietude dos Paim, que na Paim Lauter Macedo também foi acontecendo isso, Claro. até eles ficarem de únicos sócios, né, que são O olho do dono engorda o boi, né? é ele. E a Scala teve essa... E continua. Depois, a sociedade foi cair na mão de 5 ex-funcionários que fizeram um acordo com o Marco Antônio Paim, compraram a Scala para pagar em X tempo, etc. Pagaram, bacaninha, fizeram a empresa crescer, né? E ela se mantém. Tanto que a Scala... Agora não. Agora, na verdade, desses 5... 2 saíram, né? Resta, Saiu... na verdade, o Fernando Picoral, o Paulo Melo. O Paulo Melo e o De Luca, né? E o Miguel De Luca. Saíram o Alfredo. Não, mas agora eu não lembro como é o nome. Esse sítio foi agregado porque tem um novo sócio. O Martin Hag. É uma pessoa mais jovem, né? Isso, na verdade, o Martin foi de planejamento da própria Scala, saiu da Scala, criou a sua empresa, que é a City. E aí, agora, eles, então, juntaram as duas e quem toca a operação da agência Scala hoje é o Martin. Então, eles fizeram uma coisa também, de novo, muito bem pensada, que é sangue novo na estrutura. Inclusive, o relançamento da marca, enfim, e com esses novos propósitos da Scala, eles deixaram muito claro que eles não querem mais se posicionar como uma agência de propaganda, e sim uma consultoria estratégia de negócios. Que tu não enxerga em lugar nenhum isso, né, aqui. Eu acho que eles tomaram cuidado para não falar em propaganda aqui dentro desse texto. Um anúncio de página com um texto que ocupa 2/3 aqui da página, eles não falam em propaganda. Mas tu percebe que eles fazem propaganda. Claro, claro. Né? Eu achei essa campanha deles está bem sacada, assim, dentro dessa ideia de pegar o que era. Eu acho que só a Scala que conseguiu, ou que consegue atualmente, sendo uma agência de tanto tempo, dar essa modernizada e vir para os tempos atuais, sem dizer, olha, a propaganda não é mais, não sei o quê. E no momento que a gente tem tantas agências fazendo fusão, fechando portas, enfim, agências tão tradicionais, né? Perceber o esforço dessas mais antigas no mercado em permanecer nele é sempre interessante, né? Sim. Todo mundo ganha, né? É isso, a Scala conseguiu meio que perpetuar essa eterna mudança, que é uma coisa que, aliás, eles não falaram aqui, eu não vou alertá-los, eles devem falar que eles são metamorfose ambulante, a Scala, né? Sempre se atualizando, sempre se atualizando, sempre se atualizando. Quanto é que a Scala pagou para todo esse merchan dela? Nada, eles são meus amigos. Eu sempre gostei da Scala. Eu quase que virei sócio da Scala. Quando o Paim fez essa história, eu estava começando a aparecer no mercado, ele me chamou lá. Quando ele comprou a agência que o Miguel tinha, ele também queria comprar a Nova Forma. Mas eu não tinha noção de nada do que era o mercado. Eu nem sabia se eu queria aquilo. Mas eu fui lá na entrevista com o Paim, né? E aí ele me perguntou qual era o preço. Eu nem me lembro, o dinheiro, cara, eu nem me lembro que dinheiro era. Eu sei que eu disse 500 mil. Aí o pai me olhou e disse assim, não, eu só te perguntei se tu quer vender agência, tu quer te aposentar, tu quer ficar milionário, tu quer ir morar na Europa. Não é isso, tu não entendeu o que eu te perguntei. Aí o Miguel tinha uma agência junto com Ney Silveira, isso. E aí eles compraram o passe do Miguel simultaneamente, foi na mesma época, né? Eu não tinha noção, eu não sabia bem o que eu estava fazendo, eu só fiquei lisonjeado porque ele me disse que queria uma... Ou seja, tu deixou de ficar milionário porque tu não sabia o que estava fazendo. É que eu sabia o que ia me acontecer no futuro.
Alô, Sônia Dipp. Antes da gente encerrar, então, o programa de hoje, eu quero que tu faça um registro disso aqui. Não te sentiu suficientemente elogiada, falada no programa Não de hoje por também? Mim, mas não precisa ler, eu essa quero matéria, o assunto. eu já li esse assunto, eu sei o que é. Que eu acho importante enaltecer, e tu como um ex-presidente, inclusive, da ARP, né? Eu gostei da tua pergunta, que alguém pode entender como uma coisa crítica, não, acho que é um registro para reflexão, né? Que a ABAP tem 70 anos, tá? E, na verdade, assim, se a gente quiser... Hoje eu estou querido. Se eu não estivesse querido hoje, eu perguntaria o que a BAP fez até hoje? Aí eu vou levantar uma encrenca aqui, que eu já levantei no Rio Grande do Sul, e eu não sei quem é o presidente atual da BAP. Alexandre Skowronski. Putz, é outro querido, não posso falar mal. Viu? Só bem feito. Não, Alexandre, ele vai vir aqui no programa, inclusive. Ah, é? Eu liguei para ele semana passada, eu fiquei furioso aí, na quinta e sexta, liguei para uns 200 publicitários. Até o Romualdo eu convidei. Muito bem. Romualdo completou 80 anos há pouco tempo. Não, mas eu gostei do teu questionamento aqui, essa coisa de reflexão, tá? No momento que fica difícil, tá, para o mercado como um todo, quem é que tem que agir? As entidades, né? A ARP, para a quem não está ABAP, entendendo, a FENAPRO. Exato. Para quem não está entendendo é o seguinte, a Márcia Cristófilo, na sua coluna de hoje, no Jornal do Comércio, Empresa e Negócios, ela faz uma reflexão sobre o papel das entidades, e ela está falando, usando aqui como gancho a ABAP, que é a Associação Brasileira de Agências de Propaganda, que completou 70 anos, está festejando e tal, e ela questiona que papel desempenhava a entidade quando a sua criação, quais eram os pilares que justificavam sua existência, para que determinados publicitários resolveram fundá-la, né? Então, aí a pergunta que se impõe: o que a entidade pode fazer pelo mercado neste momento, em meio a profundas e rápidas transformações? Enquanto penso nessas respostas, fico com a certeza, sozinho ninguém se mantém. Quer dizer, tu está pedindo uma reflexão, pode ter um espírito até crítico, mas, ao mesmo tempo, tu está botando na mão deles a responsabilidade de agilizar alguma coisa, de provocar alguma coisa. Eu falo muito isso, né? Eu que circulo há 10 anos em eventos de comunicação, e eu ouço há 10 anos as pessoas discutindo as transformações, discutindo transformações. Enquanto isso, ninguém fez nada, ninguém mudou nada, e as transformações aconteceram e o mercado da propaganda foi minguando. Isso está mais ou menos parecido, estou falando agora, eu me lembrei de quantas pessoas tem, que a gente lê no Facebook, que não simpatizam com o governo atual, com o presidente atual, que ficam questionando, mas vocês só falam e não fazem nada, vamos sair do sofá, vamos sair do sofá. Eu venho para a rua, né? Não, tinha um movimento marcado para esse fim de semana, mas aí com a chuva, aí as pessoas ficaram em casa, aí estavam os prós e contras. Os prós e contras, e as pessoas questionando, mas vem cá, vocês querem o quê? Ir para a rua, tem que ter um sol bonito para sair com as crianças, o que não, com chuva, sem chuva, o movimento teria que ter existido com mais força para se justificar. Senão é o seguinte, só está esperando uma ocasião bonita para não sei o quê. Isso aí, o que nós estamos tratando não são flores. Exato. Então, em relação a essa provocação do mercado publicitário, é assim, é uma choradeira generalizada, todo mundo reclamando, contas indo embora do Rio Grande do Sul, agências super tradicionais fechando, outras acabando optando por uma fusão, por um acordo comercial, como chamam, enfim, sabe? E aí a gente fica assim, meu Deus do céu, em que momento o mercado se une? Porque eu acho que isso é cíclico, né? Então, assim, há um ápice, e aí a gente chega no fundo do poço para todo mundo se dar as mãos e levantar de novo. E esse momento do fundo do poço que a gente já chegou, ninguém se deu as mãos. Então, se não há um movimento neste sentido, então as entidades é que tomam a frente dessas iniciativas, né, de unir o mercado. E eu não vejo no mercado essa valorização das entidades. Sinapro, ARP, ABAP, os grupos do mercado, né, com clube de criação, grupo de atendimento a veículo, o grupo de planejamento, o grupo de atendimento, o grupo de mídia, agora o grupo de marketing, o grupo de produção gráfica. Vamos fazer nós dois uma proposição para o mercado, Márcia. Vamos colocar a EO,
À disposição. E o portal Coletiva também à disposição para o seu João Firme da LAP, para o Alexandre Skrovonsky da BAP, para o Fernando do Sinapro, para a Liana. Da ARP. Eu vou começar a fazer uma coisa aqui de falar aí e tal. Vou escrever uma matéria sobre isso, vou te mandar. Vamos começar, vamos provocar, pelo menos no que a gente pode colaborar. É a isso. Nossa parte a gente pode fazer. Dar espaço, né? para as pessoas isso aí. falarem, fazer planos e contar os planos do mercado e convocar as pessoas. Vamos começar a fazer isso, sim. Perfeito. Então, fica a dica aí para todos aqueles que estão nos acompanhando e que fizeram, são adeptos, sócios, enfim, de entidades representativas do mercado da comunicação, rádio, web ou a primeira rádio do Brasil está à disposição. O microfone está sempre aberto para essas entidades convocarem o mercado a grandes iniciativas. Fazer chamamentos aí para a gente se mexer, né? E o mesmo pode e deve e vai continuar acontecendo no portal coletiva.net. Pontualmente, 14 horas. Só para completar, pegando também pelo lado positivo, os políticos, mesmo que tu ponha milhões de pontos de interrogação em cima disso, pelo sim, pelo não, eles costumam se mexer, né? Eu tenho escutado bastante veiculação em todas as rádios. Eu não sei, eu acho que é um movimento que foi desencadeado pela Assembleia Legislativa daqui, que é o Crescer RS. Ele, nas primeiras coisas que eu vi, me parece um movimento igual a tantos. Mas, de qualquer maneira, é alguém querendo puxar o cordão e vamos lá, e vamos lá, e vamos lá, e vamos lá, né? A única coisa só que eu acho que esses movimentos que alguém puxa, ele precisa, de fato, ser comprado pela sociedade, né? Ele, de fato, precisa ser... E, no nosso caso, que a gente está aqui tentando movimentar essas entidades, o mercado precisa absorver essa ideia de união. Eu, há pouco tempo, achei muito interessante, há pouco tempo eu fui num encontro que o Sinapro proporcionou para as agências do SEMP, né, o Conselho Executivo de Normas Padrão, o presidente do SEMP, o Caio, acho que é Brassotti ou Barsotti, não vou lembrar como se pronuncia o sobrenome dele, sobre a nova resolução que foi divulgada há pouco tempo, enfim, o que muda, uma série de orientações. E tinham lá 20 e poucas pessoas interagindo, trocando ideia, falando das suas dificuldades, que é igual para todo mundo, num ambiente nada hostil, nada competitivo, nada, sabe? Acho que isso precisava ser feito mais vezes. Vamos aqui pela EO e pelo portal lá, vamos cobrar isso e questionar. Aliás, tu já está fazendo isso, né? Aqui na tua coluna no Jornal do Comércio. Mas vamos ampliar isso e colocar à disposição, vamos discutir os assuntos aí a escala se posicionando, é um belo de um anúncio, isso chama para o mercado, eles querem os clientes para eles, é lógico, mas isso também mexe no mercado como um todo, porque eles estão publicando isso aqui numa 0 hora, né? Claro, eu sou concorrente, olha isso aqui, talvez eu me sinta animado a fazer alguma coisa, ou dizer, né? Enfim, toda colaboração para esse tipo de movimento é legal. Não, né? E tem que ser, né? Porque as agências elas podem ser concorrentes comercialmente, mas elas todas lutam pelo mesmo, em prol da mesma coisa, né? Que é fazer uma boa comunicação, uma publicidade gaúcha fortalecida, enfim, todo mundo sai ganhando com isso. Eu acho que a gente falou de RBS, eu acho que entrou o Sérgio Cunha aí, dizendo alguma coisa a respeito do que estamos falando. Por aqui não. Quem entrou foi o Paulo Ricardo, o Celso Quitolina, o Tilmo Albuquerque, a Natália Tussi, o Arthur Duarte, a Maria Regina Louro, o Felipe Coelho, o Ronaldo Lopes, a Ana Amed, o Ayrton Patinete dos Santos, o Patinete, a Karen Watcher e o Fernando Bragança. Além deles, ainda tivemos o acréscimo do Gessé Rodrigues, do Fernando Manoso, do Aaron Antunes, da Vanessa Moraes Nunes, do Carlos Henrique Bastos, do Eduardo Halpe, da Eve Duarte, do Claro Gilberto e da Ângela Soares. Então foi impressão e minha, o José Aveline Neto. O Sérgio Cunha é um sujeito inteligente, tem boas ideias, tal, que conhece bem esse mercado daqui em relação ao que passou, ao que pode acontecer. Por isso que eu fiquei com a impressão... Está ali, ó, Sérgio. Ah, está aqui. É porque ele comentou no da rádio lá, então vai acabar saindo um pouquinho ali. Ah, não, mas ele comentou uma foto tua. Tá. Segue o baile, não tem nada a ver com o programa.
Isso aqui que era. Eu me diverti no fim de semana, eu gosto de fazer essas fotos. Eu me postei trocando gás no final de semana, é disso que ele está falando. Ô, Sérgio Cunha, estou falando aqui da tua capacidade técnica, tua experiência, teu profissionalismo, tu vem com foto de eu trocar o gás, tá bom? Um abraço de qualquer maneira. Então né? tá. Foi? Foi, voltamos. Voltamos Quinta-feira. na quinta-feira, às 13 horas. Bom. Ó, aqui a Adriana Gersi está conosco e o Bruno... Não vou conseguir botar isso aqui. Bruno não me toque, pelo visto. Não me toque. Não que legal. Bom, vamos lá. Quinta-feira estamos de volta. Pela grande ressonância que a gente viu aqui, meu guia de clipe foi aprovado, né? Então, foi aprovado, pode continuar fazendo. Vamos continuar a fazer meu guia de clipe, porque além de tudo é uma coisa que eu me divirto muito fazendo, né? Muito bem. E sai sempre muito bem informado, né? Diga-se de passagem. Um abraço. Este foi mais um Marketing ou Propaganda. Quinta-feira, às 13 horas, estamos de volta. Tchau, tchau. Valeu. Desde 1956, para a Ivupens, qualidade é norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos, pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivupens, porque sua obra não pode parar. Ivupens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra.